Agora vamos para o segundo desafio da liderança atual, que é dar exemplo e mostrar competência. O que é competência, né? Então, competência é a junção de conhecimento, ou seja, saber o que fazer, habilidade, saber como fazer, e atitude, que é querer fazer. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Liderança 4.1. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de ter a sua atenção, queria agradecer por acompanhar os vídeos aqui do canal e queria agradecer por ter a oportunidade de poder compartilhar com vocês conhecimentos sobre liderança. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. E lembre-se que se você gosta do conteúdo de liderança, não deixe de compartilhar esse canal, não deixe de seguir o canal aqui no YouTube e também ative as notificações para você ser avisado quando a gente postar um novo vídeo. Então queria agradecer mais uma vez e no vídeo de hoje a gente vai falar de um tema bastante interessante, que são 5 desafios para a liderança atual. É um vídeo é um tema bastante complexo, porque o mundo atualmente ele está em constante mudança, né? Mas a gente vai falar desses 5 desafios da liderança atual e como que a gente faz para superar esses desafios. Bom, me apresentando, eu sou o André Rezende, sou especialista em liderança corporativa e eu vou te ajudar a alcançar voos ainda mais altos, não só na sua vida profissional, como também na sua vida pessoal e com metodologia, isso que é o mais importante. Bom, me apresentando, eu sou escritor dos livros O Caminho da Liderança, é o livro que está aqui em cima da minha cabeça. Sou também autor do livro Pilares para uma Vida Plena, onde eu falo dos 4 pilares que você precisa equilibrar para ter uma vida plena, e hoje eu considero que eu vivo uma vida plena. E eu também sou autor do Liderança 4.1, onde eu conto a trajetória, dou um mapa de como o líder pode estar à frente desse mundo 4.0 que a gente vive e como que o líder pode ser protagonista não só da sua carreira, mas também do futuro. E eu sempre, quando a gente fala do assunto liderança, né, eu sempre escuto a seguinte indagação, a seguinte dúvida, né? Poxa, mas eu não domino a arte da liderança, eu não nasci líder, eu não sei mandar nas pessoas, eu não sei motivar, não sei engajar uma equipe. Eu sempre escuto esse tipo de dúvida, esse tipo de bloqueio na liderança, né? Mas eu tenho que te dizer o seguinte, que liderar não é uma competência que você nasce com ela. Liderar é algo que você aprende, que você coloca em prática e você aprende durante a sua trajetória profissional. Liderar é uma competência que você precisa aprender. Mas aí que vem o grande segredo da liderança, né? Liderar não é algo que você aprende num curso de faculdade, não é algo que você aprende na escola. E muitas vezes você aprende a liderar da forma como não fazer. Porque hoje o mundo corporativo ele tem muitos chefes e poucos líderes. Tem muita gente que faz uma boa gestão, muita gente que entrega resultados, mas na hora que a gente converte essas pessoas, que a gente tenta converter essas pessoas para líderes, na verdade falta competência. Então o mundo atual, o mundo corporativo atual tem muitos chefes e poucos líderes. E aí a gente precisa ter um pouquinho mais de consciência de como a gente consegue aprender a liderar e não só na forma como fazer, mas também como não fazer. Então eu espero que com esses conhecimentos compartilhados a gente possa mostrar o que é um líder 4.1, o que é um líder à frente desse mundo 4.0 que a gente vive e o que é um líder de verdade, aquele líder que deixa legado e aquele líder que extrai o melhor da sua equipe, que extrai o melhor das pessoas que fazem parte do seu time. Então esse é o meu objetivo, não só com o livro Liderança 4.1, mas também com o meu treinamento Liderança 4.1, que é um mapa de como você pode alcançar voos ainda mais altos na sua carreira. Ele contribui também com a sua vida pessoal, porque eu abordo vários temas que interferem na vida pessoal também.
E não só isso, ele te ajuda a ser um líder reconhecido por empresas de grande porte, ser um líder reconhecido pelo mercado de trabalho e até galgar uma posição, até equilibrar melhor a sua vida pessoal e profissional. O Wes está me fazendo uma pergunta aqui no Instagram, né, que ele tem uma dúvida: qual a melhor maneira de identificar um estilo de liderança? Né? Então, Wesley, eu acabei de comentar que liderança é algo que a gente pratica, né? Então, liderança, ela precisa ser observada na prática. Então, o melhor estilo melhor maneira de identificar um estilo de liderança é justamente observar a prática do líder. Porque não adianta nada o líder fazer tem vários testes psicológicos que mostram o estilo de liderança. Então, eu conheço, por exemplo, o teste Alpha, que mostra o estilo alfa e beta de liderança. Tem o DISC, também, que mostra o estilo de liderança, por que você faz as coisas, como você faz e o que te leva a fazer as coisas. Tudo isso, ele te mostra o seu estilo de liderança que você mais utiliza de forma natural e de forma artificial, de forma mais forçada, né, mais consciente. Mas a melhor forma, na minha opinião, de medir o estilo de liderança de um líder é no dia a dia, é na prática, é no trabalho mesmo. Então, esses testes psicológicos, às vezes, eles ajudam, mas a prática é o que mostra, de fato, quem é o verdadeiro líder, né? E como eu venho falando nas conversas que eu estou tendo aqui no canal Liderança 4.1, o estilo de liderança que mais alcança resultados, que alcança resultados acima da média, é o estilo de liderança positiva. É aquele líder que incentiva as pessoas a entregarem o seu melhor, que enfatiza o que está bom e corrige o que precisa ser corrigido apenas se houver uma necessidade. Então, o estilo de liderança positiva é o estilo de liderança que gera maior engajamento e, consequentemente, maior resultado para as equipes e para os times e para as empresas. Né? Então, é o estilo de liderança positiva. Focar no que está bom. Mas hoje, né, a gente vai falar dos principais desafios da liderança. Né? Quais são os principais desafios que a liderança tem nos dias de hoje? A gente sabe que é meio óbvio até falar que o mundo está mudando com uma frequência assustadora. Né? O que a gente sabe neste momento, a gente já não sabe no momento seguinte. Alguém já criou uma nova teoria a respeito de liderança, alguém já criou uma nova prática, alguém já trouxe um outro conceito, uma outra forma de liderar. Então existem muitos estudos. Nesse exato momento eu estou conversando com vocês e eu tenho certeza que tem algum cientista no mundo estudando uma nova forma de liderar. Tem algum grupo de estudo agora em alguma grande empresa estudando qual é a melhor forma de gerar resultados. E isso está acontecendo com uma certa velocidade e que as pessoas não estão dando conta de acompanhar. Então o mundo está mudando muito rápido, ele está mudando de uma forma bastante brusca e as mudanças, elas não estão sendo... o ser humano ele não está sendo rápido o suficiente para poder acompanhar essas mudanças. Então isso está acontecendo com uma velocidade muito rápida e os líderes que estão à frente desse mundo 4.0, desse mundo de revolução tecnológica, ele tem que ser um líder 4.1 e ele precisa estar à frente dessas mudanças todas que estão ocorrendo. Até porque essas mudanças só ocorrem quando tem uma liderança para poder fomentar e para poder executar essas mudanças. E é isso que eu chamo de um líder 4.1. Um líder que ele é protagonista e que ele está exatamente nesse momento trabalhando para poder criar esse futuro, para poder criar essas mudanças que estão ocorrendo. E isso que faz diferença na sua carreira. Não é você acompanhar as mudanças depois que elas ocorreram, mas sim ser o líder protagonista dessas mudanças. E esse é um grande desafio que a liderança ocupa hoje. Não tenho certeza se a liderança estava preparada para assumir as mudanças que nós tivemos nos últimos anos com todo esse cenário novo mundial. Então eu não sei se a liderança estava preparada para isso. E hoje eu enxergo que um dos maiores desafios da liderança é justamente manter a motivação
e manter o engajamento com times que estão trabalhando de forma remota. Porque quando você está perto, quando você tem um contato ali pessoal no dia a dia, você consegue sentir a motivação do seu subordinado, você consegue medir o engajamento algumas vezes. Mas quando você tem um time remoto, fica mais difícil. Porque você fala através de uma tela de computador, você fala às vezes por telefone, mas você não está medindo ali a energia do time, né? Então eu acho que esse é um grande desafio na atualidade e o líder que aprender a gerar essas mudanças, o líder que aprender a ser o protagonista da própria carreira, a ensinar os membros da sua equipe, ser protagonista da carreira deles e liderar a equipe de tal forma que esteja à frente dessas mudanças, esse de fato é um líder 4.1 e esse de fato vai ser um líder reconhecido por grandes empresas e consequentemente ser um líder aí que vai ganhar mais, vai ser um líder reconhecido na carreira, ser promovido, enfim, e alcançar voos mais altos. Dito tudo isso, eu vou trazer então o primeiro grande desafio da liderança na atualidade, que é justamente o desafio de inspirar e criar uma visão de futuro. Eu falei em uma das conversas aqui do canal que a gente, nesse exato momento, o presente ele não existe, né? Nesse exato momento eu estou falando uma coisa, mas daqui a um segundo ele vai virar passado. Então o que existe é passado e existe o futuro. O que a gente consegue fazer nesse exato momento, a gente não consegue mudar o passado, o que a gente consegue é criar o futuro. Então a gente consegue ter atitudes nesse momento de tal forma que a gente consiga criar o futuro. E o líder, ele entra nesse papel, ele inspira e ele ajuda as pessoas a criarem uma visão de futuro. E o que é criar essa visão de futuro, né? Primeiro, é você criar e incentivar sonhos e ideais. Mas não só os seus sonhos e não só os seus ideais, mas os sonhos e ideais da sua equipe também. O que a sua equipe espera, onde a sua equipe espera chegar no futuro? Onde a sua equipe espera estar no futuro? O que os membros da sua equipe pretendem para o futuro deles? Então, um verdadeiro líder, ele primeiro cria e incentiva sonhos e ideais. E para isso, ele precisa ter um objetivo lá na frente. Então, um líder que inspira e cria visão de futuro, ele precisa ter, antes de tudo, um propósito. Então, se o líder não tem um propósito, ele não consegue criar essa visão de futuro. O propósito é o objetivo. Muitas vezes pensa, né, que propósito é uma condição que você precisa alcançar. O propósito, na verdade, nada mais é do que a junção de pequenas ações que você faz todos os dias. E aí você, com essas pequenas ações, você chega num determinado objetivo. Isso é um propósito. Não é nenhum bicho de 7 cabeças e não deveria ser. Mas um líder que inspira e cria uma visão de futuro é um líder que cria e incentiva as pessoas a terem propósito de vida. E aí ontem, né, eu estava vendo uma série no Netflix, uma série chamada Gotham, e me chamou muita atenção uma frase do Pinguim, que ele fala assim, que você precisa descobrir as paixões do homem, porque a partir do momento que você descobre a paixão do homem, é por essa paixão que ele é capaz de morrer. Então, muito interessante essa frase me chamou a atenção, e é muito interessante, porque o terceiro ponto que um líder precisa fazer para inspirar e criar visão de futuro é justamente gerar paixão e inspiração. Porque a partir do momento que o líder ele gera paixão, ele faz com que a pessoa seja capaz de morrer por aquela paixão. Então pode ser o trabalho, pode ser trocar de carro, pode ser trocar de casa, dar uma condição melhor para a família, mas a partir do momento que o líder inspira as pessoas a terem essa paixão, as pessoas são capazes de morrer por ela. Então, o terceiro ponto aí de inspirar e criar visão de futuro é justamente gerar paixão e inspiração nas pessoas. Um ponto também que o líder pode fazer para criar uma visão de futuro e para inspirar é gerar valor para o mundo. Eu comentei também durante as nossas conversas aqui no canal Liderança 4.1 que um líder ele não é um bom líder se ele não deixar legado, se ele não gerar valor, se ele não criar valor para o mundo. Se ele não fizer isso, o líder não é um bom líder. E um líder que incentiva a equipe dele a ter um propósito, a ter um objetivo, ter sonhos e alcançar esses sonhos, é um líder que de fato gera valor para o mundo das pessoas que trabalham com ele.
e é um líder que deixa legado. Então vou fechar aqui inspirar e criar visão de futuro com o tema deixar legado. Então o líder, quando ele faz com que as pessoas sonhem mais, realizem mais e criem ideais de futuro, é um líder que de fato deixa legado na vida das pessoas. E isso para mim é uma situação assim sine qua non para você chamar alguém de líder. Eu vejo muitas pessoas sendo chefes, né? Então gerindo equipes, gerando resultados para a companhia, mas eu vejo poucas pessoas sendo líder de verdade. Então, um líder para mim, de verdade, é um líder que deixa legado para sua equipe. E hoje eu estava no LinkedIn e eu vi um post, né, que dizia assim, se você teve um bom líder na sua carreira, marque esse líder aqui e explique por quê, né, e comente por quê. E é tão gostoso quando você tem um líder durante a sua carreira que deixou um legado na sua vida, que você pode reconhecer esse líder abertamente através de uma rede social profissional, que é o caso do LinkedIn. Então isso é muito legal. Deixar legado é de fato uma grande missão que os líderes têm, não só na empresa que ele trabalha, não só com resultado, mas também na vida das pessoas. Então esse para mim é uma situação ímpar para um líder 4.1, é uma situação sine qua non para um líder 4.1. Então o primeiro desafio que o líder tem é inspirar e criar visão de futuro. E aí como que ele inspira e cria visão de futuro? Aqui eu vou passar rápido no como, porque eu pretendo fazer uma outra conversa só de como fazer isso, que eu vou entrar um pouco mais em detalhes, mas um líder ele inspira e cria visão de futuro quando ele consegue encontrar os pontos em comuns dos seus subordinados com o trabalho, com a ocupação que a pessoa tem, com o salário que a pessoa vai receber na empresa. Então, quando um líder ele encontra pontos em comuns, ele cria e inspira uma visão de futuro. Ele consegue traduzir os sonhos das pessoas e colocar esses sonhos em atividades do dia a dia. Então, por exemplo, a pessoa sonha em trocar de casa ou sonha em construir uma casa. As atividades do dia a dia daquela pessoa vão levar a essa pessoa a entregar um resultado melhor, às vezes ser reconhecido, ser promovido, ter um aumento de salário, que vai fazer com que o subordinado consiga alcançar o sonho de construir uma casa. O líder ele é capaz de traduzir esses sonhos em pequenas atividades do dia a dia. O líder ele define prioridades e ação que precisam ser tomadas hoje para poder alcançar o propósito ou para poder alcançar aquele objetivo. Um líder ele tem uma boa comunicação e persuasão, então ele se comunica muito bem e ele consegue transmitir a mensagem de forma clara e objetiva, e ele identifica desejos. Como eu disse, quando você identifica a paixão das pessoas, é por essa paixão que as pessoas são capazes de morrer. Então um líder 4.1, um líder protagonista do futuro, ele consegue identificar esses desejos. Eu não vou entrar muito no detalhe de como fazer isso, porque eu vou fazer uma outra conversa só de como inspirar e criar visão de futuro, mas aqui eu estou dando só alguns caminhos de como fazer isso, e o objetivo dessa conversa é falar sobre os 5 principais desafios da liderança. Então, o primeiro desafio, inspirar e criar visão de futuro. Esse é o primeiro desafio que tem um líder 4.1, um líder que é protagonista do futuro. Com isso, ele não é resposta para as mudanças que acontecem no mundo, mas ele é protagonista das mudanças que acontecem no mundo. Então ele está à frente das mudanças, é ele que está trazendo essas mudanças para o mundo. É o líder 4.1, um líder desejado pelas empresas e é um líder que de fato é reconhecido pelo mercado de trabalho. Então esse é o primeiro desafio da liderança atual. Agora vamos para o segundo desafio da liderança atual, que é dar exemplo e mostrar competência. E aí aqui já começa um gap enorme, né? Porque o que é competência, né? Então, competência é a junção de conhecimento, ou seja, saber o que fazer, habilidade, saber como fazer, e atitude, que é querer fazer. Se você não tem um desses 3 pilares, você não tem competência. Então eu vejo muitos chefes que sabem o que deve ser feito com relação à liderança, eles sabem o que precisa ser feito, mas eles não querem fazer, porque eles querem apresentar resultados para serem reconhecidos na carreira deles. Então isso não é um líder.
Na verdade, um líder de verdade, ele precisa ter os três pilares da competência para falar que ele tem uma competência de liderança. Também já vi muitos chefes em ter a vontade de querer fazer, ter atitude para fazer, mas não saber como. Porque, como eu disse, liderança se aprende na prática. Então, já vi isso acontecer também. Mas o verdadeiro líder, ele dá exemplo e mostra competência. E como que ele faz isso, né? Ele foca nas realizações, então ele foca no que as pessoas precisam fazer no dia a dia. Não adianta ele focar nas ideias. Às vezes o mundo das ideias, ele é muito improdutivo. Se você tiver muitas ideias e nada de execução, você vai simplesmente gastar tempo. Então, às vezes, o mundo das ideias, o mundo do brainstorm, vamos fazer um brainstorm para resolver isso daqui. Putz, às vezes esse cenário pode ser completamente ineficiente e você precisa viver no mundo das ideias um pouco quando você tem algo muito importante para ser resolvido, um processo grande para ser resolvido. Principalmente aqueles processos que envolvem outras áreas, que precisa de uma visão holística. Caso contrário, você tem que focar nas realizações, focar na execução e focar no que precisa ser feito no dia a dia. O segundo ponto que um líder pode fazer para dar exemplo e mostrar competência é ser determinado. Então, um líder que não tem determinação, um líder que não tem foco no propósito, que não tem objetivo, é um líder que não é competente. Ele não consegue ser competente, porque ele vai atirar para todos os lados e ele não vai saber o caminho que precisa ser seguido. Um outro pilar também que o líder precisa ter para dar exemplo e mostrar competência é um alto nível, alto, não tem como escapar dessa, mas é um alto nível de autoconhecimento. Quando um líder tem um alto nível de autoconhecimento, eu falei aqui na conversa que eu tive no canal, né, e a liderança ela tem um tripé, que é autoconhecimento, autenticidade e coragem para ser o que você é de verdade. Quando você tem um autoconhecimento, você consegue entender onde você falha, onde você tem sucesso, e aí você consegue dar exemplos da sua própria vida e você consegue mostrar competência no controle emocional, na conscientização das respostas que você tem durante o dia de trabalho, na sua vida pessoal. Então, quando você tem um alto nível de autoconhecimento, você consegue dar exemplo e mostrar competência também. E aí você consegue ter inteligência emocional, que é o quarto item de dar exemplo e mostrar competência. E principalmente, nas empresas americanas, a gente costuma falar walk the talk, que é ser... walk the talk é você seguir a linha do que você fala, né? Então, ser exatamente o que você fala. Não adianta nada você pregar uma coisa e ser completamente diferente daquilo que você prega. Então, walk the talk é honestidade com você mesmo, honestidade com a sua equipe e, principalmente, honestidade com aquilo que você prega e com aquilo que você fala. E aí, como que você dá exemplo e mostra competência? Primeiro, aprender a escutar as pessoas do seu time. Você solicitar feedbacks para as pessoas do seu time e você escutar o que as pessoas pensam de você. Para ver se o que as pessoas pensam de você é exatamente o que você mesmo pensa de você. Então isso vai te ajudar a aumentar o seu nível de autoconhecimento. Ter humildade para aceitar os feedbacks, porque não adianta nada você escutar as pessoas e simplesmente não ter humildade para aceitar o que a pessoa está falando ou aceitar uma crítica. Porque quando você recebe um feedback, obviamente podem vir elogios e podem vir críticas. E você precisa estar aberto para ambos, porque ambos fazem parte de um profissional. Então você não é feito só de elogios. É claro que uma liderança positiva, ela foca muito mais o que está bom do que o que precisa ser melhorado. Esclarecer os seus valores. Eu costumava dizer que nas equipes que eu liderei, o que eu fazia era sempre um contrato psicológico com os membros da minha equipe. Então eu esclarecia muito bem, logo no começo da relação, o que eu aceitava, o que eu não aceitava e por quê. E aí eu esclarecia os meus valores logo no começo da relação, para não ter problema com isso. Pedir ajuda. Então, pedir ajuda você também mostra a sua incompetência ou a sua humildade, lembrando que incompetência também é uma competência, porque você não é obrigado a saber tudo. E você refletir sobre cada ação.
Como eu disse, não vou entrar nos detalhes aqui de cada como dar exemplo e mostrar competência, porque eu vou fazer uma nova conversa a respeito disso. Mas com isso, eu queria fechar o segundo grande desafio da liderança, que é justamente dar exemplo e mostrar competência. Então, só lembrando, primeiro desafio, inspirar e criar uma visão de futuro. Segundo desafio da liderança atual, dar exemplo e mostrar competência. E aí a gente vai para o terceiro desafio. E o terceiro desafio está ligado àquilo que eu falei no começo da nossa conversa, que é justamente sobre transformar, inovar e mudar. Bom, já dizia Darwin, né, que tem a teoria da evolução aí, que tudo é uma mudança, né? E se a gente não se transformar, não inovar e não mudar, a gente está, sem dúvida, com alto risco de padecer, seja a empresa, seja você como profissional. E um líder verdadeiro, um líder 4.1, que está além do mundo 4.0, que está à frente do mundo 4.0 e é protagonista da sua carreira, é um líder que ele se transforma, que ele inova e que ele muda antes do mundo demandar dele mudança. Então é um líder que ele está à frente da mudança. E é por isso que ele é um líder desejado por grandes empresas. E é por isso que ele é um líder que vai assumir desafios maiores, vai ser promovido, enfim, é um líder que geralmente ganha mais. Porque ele está à frente das mudanças. É um líder que, quando alguém solicitar uma mudança para ele, ele já mudou. Então, esse é um líder 4.1, esse é um líder que está à frente desse mundo 4.0 e esse é o líder que está construindo o futuro. E aí, como que ele faz isso, né? Ou quais são as características desse líder? Primeiro, ele assume risco, porque não existe mudança sem risco. Qualquer mudança que ocorra na sua vida, ela tem o risco de ter um fracasso. E aí eu tenho uma coisa triste para te falar, né? As mudanças ocorrem 100% do tempo, porque nada está parado, tudo está mudando a todo momento. Então, o líder ele precisa assumir risco a todo momento. Então não dá para esperar um grande evento para o líder assumir risco. São nas ações do dia a dia que um líder ele precisa assumir risco. Um líder ele aprende com os erros e ele aprende rápido, então ele não fica esperando, ele erra, mas ele logo corrige e ele assume esse erro, porque não tem mal algum assumir o erro. Então, quando você muda, quando você inova, quando você transforma algo, você tem o risco de fracasso e se você fracassou é porque você errou. Um líder, ele entende isso, ele aprende com os erros, corrige e muda para poder acertar nessa mudança, nessa inovação e nessa transformação. Um líder, ele desafia o estabelecido. Durante a minha carreira, e eu alcancei voos altos na minha carreira, eu cheguei a diretor financeiro, hoje eu estou à frente do meu aplicativo e fui cotado para ser head de empresa no Brasil. E durante a minha carreira, uma palavra que eu odiava era por que isso foi feito assim? Ah, porque sempre foi feito assim. Por que isso está sendo feito assim? Porque sempre foi feito assim. Isso era o que eu mais odiava escutar. Né? E outra palavra que eu também tenho arrepio é status quo. Desafia o status quo, desafia o cenário atual, desafia a normalidade, porque o resultado extraordinário ele está acima da normalidade. Se você fica no seu normal, você simplesmente vai entregar a média, vai entrar no cenário medíocre do mundo, cenário médio do mundo. E esse não é um líder reconhecido por grandes empresas, esse não é um líder que está à frente das mudanças do mundo. O líder que está à frente das mudanças do mundo é um líder que ele está desafiando a normalidade o tempo inteiro. Se ele apresentou um resultado normal, ele vai atrás do extraordinário o tempo inteiro. Então ele desafia o estabelecido. E com isso, ele sempre identifica oportunidades. É um líder que ele olha as mudanças, ele olha a inovação como oportunidade. Oportunidade de apresentar um trabalho melhor, oportunidade de ser reconhecido, oportunidade de ganhar mais, oportunidade de fazer com que as pessoas sejam reconhecidas também, oportunidade das pessoas deixarem legados na vida dela. Então é um líder que ele identifica essas oportunidades e ele usa essas oportunidades durante a carreira dele. E obviamente que tudo isso, quando você transforma, você inova, você muda, você assume riscos na vida, tem sempre aquela equação, né, de financeira básica que é
equação de risco e retorno, quanto maior o seu risco, maior o seu retorno. Quando você desafia o status quo, desafia a normalidade, quando você busca resultados extraordinários, você começa a olhar os desafios com um olhar um pouco diferente. Você consegue olhar os desafios como um significado diferente, como algo que vai deixar você em outro patamar, que vai elevar o seu patamar. E um líder verdadeiro, ele olha os desafios de hoje como oportunidade. Oportunidade de ganhar mais, oportunidade de ser reconhecido, oportunidade de mudar de emprego, oportunidade de ser promovido, enfim, N oportunidades. Então, esse é o terceiro desafio da liderança na atualidade. Criar e inspirar uma visão de futuro, dar exemplos e mostrar competência, transformar, inovar e mudar. E como é que um líder faz isso, né? Como é que um líder transforma, inova e muda? O líder, primeira coisa, ele tem que eliminar os obstáculos. Hoje em dia tem muito mais gente criando obstáculos, tem muito mais gente criando dificuldade do que facilitando o caminho, né? Então, tem muito mais gente deixando as coisas mais complexas do que simplificando. E eu vou te falar que o difícil é deixar as coisas simples, e não o contrário. Coisas complexas o mundo está cheio, mas coisas simples tá bem escasso no mundo. Então o líder, ele inova, ele transforma e muda quando ele elimina os obstáculos. Ele consegue elevar o senso de urgência, então ele muda. Eu costumo dizer que urgência é algo importante que alguém deixou de fazer no tempo certo. Então isso que é urgência. E um líder, ele consegue mudar esse senso de urgência. Hoje eu tenho certeza que se você olhar suas atividades, se você fizer uma lista de atividades que tem no seu dia a dia, você vai ter aí 85% das atividades urgentes e 15 importantes. E isso deveria ser o contrário. Eu falo disso em administração de tempo, no meu treinamento Liderança 4.1, mas deveria ser o contrário. Você deveria ter 85% das coisas importantes e 15% de coisas do seu dia a dia urgentes. Só que é o contrário, porque as pessoas não fazem o que é importante no tempo certo, e isso acaba virando urgente. Tem o Administração do Tempo, do Christian, ele fala muito sobre isso. É um livro muito interessante, vale a pena ler. Eu não lembro o nome do livro, mas eu vou colocar aqui nos comentários. O líder, ele inova, transforma também quando ele supera as resistências. Porque qualquer inovação, qualquer mudança, qualquer transformação, ele bate em resistência, ele enfrenta resistências. Ninguém gosta de mudança, essa é a verdade. E para você mudar sempre tem resistências. E quando você enfrenta uma resistência, obviamente, você cria um estresse, você cria uma zona de combate ali, uma zona de choque. E quando você cria esse estresse, você precisa aprender a lidar com esse estresse. E isso eu também ensino no treinamento Liderança 4.1. E um líder que está à frente do mundo 4.0, ele sabe lidar com o estresse. Ele sabe que o estresse é uma zona passageira, onde você precisa voltar na sua normalidade para poder voltar à zona de performance. Porque se você fica na zona de estresse, você não consegue usar o seu neocórtex, então você não fica numa zona de performance, não fica numa zona que você consegue raciocinar. Você está usando só a sua emoção e só o seu físico, você não está usando o seu neocórtex, a sua razão. Então a zona de estresse, ela te tira da zona de performance. E eu ensino como gerenciar o estresse no meu treinamento, falo disso no livro, enfim. E um líder, ele celebra pequenas mudanças. Falo também do ciclo de alta performance, onde quando você atinge um bom resultado, alguém te reconhece, alguém te elogia, você celebra essa pequena vitória, então você tem vontade de atingir uma nova performance, uma performance alta de novo, e aí você é reconhecido, você é elogiado, você tem vontade de superar novamente, você é motivado, e isso gera um ciclo de alta performance. Você celebrar pequenas vitórias é muito importante para você manter a motivação e o engajamento do seu time. Então, terceiro ponto é como inovar, transformar e mudar. Esse é o terceiro ponto. E aí a gente vai para o quarto grande desafio da liderança, que é delegar e empoderar. E isso é difícil, né? Porque você aceitar que o outro possa fazer uma tarefa diferente de você não é fácil.
Porque um líder, ele tem uma coisa chamada ego, e ele acha que ele sempre faria de uma forma melhor. Então ele acha que a forma que ele tem para fazer as coisas é a melhor forma. E eu te falo que não é assim. Não é assim porque você é só uma cabeça pensando e você tem um time ali com 5, 6, 7, 10 pessoas que pensam diferente de você. E isso precisa ser valorizado. Então, quando você passa uma atividade para alguém, tenha certeza, ele vai fazer diferente do que você faria. Já coloca isso na sua cabeça, porque daí você não vai ter mais problema. E aí, o que um verdadeiro líder deve fazer, né? O que os chefes fazem, geralmente? Eles delegam a atividade, mas eles continuam com o controle daquela atividade. Então, eles delegam a pessoa para ir para uma reunião, mas eles continuam dando pitaco na reunião. Eles delegam uma pessoa para fazer uma apresentação, mas continuam interrompendo a pessoa durante a apresentação. Posso fazer um complemento? Vocês já devem ter visto isso, né? E isso está completamente errado. Essa é a forma errada de fazer as coisas, né? De delegar e empoderar. A forma certa de delegar e empoderar é você delegar não só a atividade, mas também delegar a autoridade sobre aquela atividade. Então é você delegar 100% da atividade, com autoridade para que a pessoa possa fazer o que ela precisa fazer. Com autonomia para a pessoa fazer o que ela precisa fazer. E se for necessário, o líder ele precisa também desenvolver a competência na pessoa para poder fazer uma determinada atividade. E para desenvolver competência, às vezes você precisa de tempo. Então, vou dar um exemplo muito simples, muito básico, né? Você tem uma posição América Latina, isso já aconteceu comigo. Eu tinha uma posição América Latina que eu precisava cobrir, mas não adiantava nada eu delegar essa posição para alguém do meu time se eu não tivesse alguém que falasse espanhol ou que falasse inglês. Então eu precisava desenvolver essa competência em alguém do meu time para poder delegar essa atividade. E língua demora um certo tempo para você desenvolver. Então é importante você fazer um mapa de competência na sua equipe e pensar sempre no longo prazo, porque daí você consegue desenvolver a competência no tempo correto e não deixa essa competência virar urgente, como eu acabei de falar. Um líder verdadeiro, ele também compartilha informações. Você sabe que eu li um livro no começo da minha carreira chamado, eu não sei se é 48 formas, eu acho que é 48, 46 formas, alguma coisa assim, de ganhar poder ou de reter poder. Foi um livro muito interessante porque eu aprendi muito com esse livro, mas uma das coisas que eu li nesse livro é que quando você tem informação e quando você retém informação, você retém poder. Então essa é uma forma de você ter poder. E eu trabalhei com líderes assim, acreditem. Com chefes assim, acreditem. Legal, você tem poder, mas você não tem equipe com você. Então a gente não está falando de poder, a gente está falando de liderança aqui. Então um líder verdadeiro, ele compartilha informações. Obviamente, tem informações sigilosas que não podem ser compartilhadas com a equipe. Mas um líder verdadeiro, ele compartilha tudo aquilo que ele consegue e pode compartilhar. Um líder verdadeiro, ele reforça a autoconfiança das pessoas também. Quando você é um líder positivo, que foca naquilo que funciona bem, você começa a fazer com que as pessoas ganhem mais autoconfiança. E um líder positivo, ele reforça a autoconfiança dos membros da sua equipe e ele aumenta a responsabilidade. Vou fechar esse tema com o que eu comecei com o tema que eu comecei falando, né, sobre delegar e empoderar. Não adianta nada você delegar atividade, mas não dar autonomia e não dar autoridade para a pessoa fazer o que ela precisa fazer. E quando você dá atividade, autonomia e autoridade, você aumenta a responsabilidade daquela pessoa. Porque você está dando tudo o que ela precisa para poder fazer uma determinada atividade. E um verdadeiro líder, ele aumenta a responsabilidade. Tinha um professor que ele dava aula na Wharton, foi numa MBA que eu fiz, e ele dava aula acho que na faculdade, não sei se é na Wharton, se é Columbia ou se é a mesma coisa, enfim, ele dava aula de RH. E ele dizia o seguinte, que junto com a estátua da liberdade, devia ter uma estátua na frente chamada estátua da responsabilidade. Porque quando você tem liberdade, você também tem responsabilidade. Então ele dizia que a liberdade e a responsabilidade devem andar juntos. E quando você delega uma atividade para alguém,
e que você dá autoridade, desenvolve a competência e dá autonomia, automaticamente você está aumentando a responsabilidade daquela pessoa. Isso é liberdade, liberdade da pessoa fazer o trabalho do jeito que ela quiser fazer, mas ela tem mais responsabilidade de entregar um resultado melhor. E aí como que um líder faz isso, né? Ele facilita a comunicação. Então, comunicação deve ser aí responsável por 90% dos conflitos do ser humano, né? Eu até tenho um módulo no meu treinamento de gerenciamento de conflitos e tem um módulo também de como de como comunicar para atingir resultados, né? A comunicação, ela é tudo. Se você tem uma comunicação aberta, transparente, se você tem um alto nível de autoconhecimento, se você é autêntico e tem coragem para fazer uma comunicação correta, você automaticamente vai delegar e empoderar a sua equipe de forma natural. Então a comunicação, para mim, é um dos fatores chaves para se resolver conflito em relacionamento humano. Você estimular a participação das pessoas. Não adianta nada você ter um time diversificado. Eu vejo aí processos de seleção de empresas que às vezes só contratam uma determinada cor de pele, ou às vezes só contratam uma determinada opção sexual, ou às vezes só contratam uma determinada condição social. Não adianta nada você fazer isso se você não estimular a participação das pessoas de uma maneira geral, porque não adianta nada você ter um time diverso, mas não incentivar o uso dessa diversidade. E eu já trabalhei em empresas, já participei de times de projetos que você não podia falar. Então você entrava na reunião, saía mudo, entrava calado e estava ali ganhando seu salário. Mas isso não deve ser assim, né? Um líder verdadeiro, ele não deve fazer esse tipo de coisa. Ele deve incentivar e estimular a participação das pessoas. E um líder verdadeiro, ele também deve mediar conflitos, porque também já participei de times que tinham altos conflitos, mas as pessoas simplesmente não se resolviam, e aí, obviamente, que a performance do time ia lá para baixo, e o líder ele não tomava a frente dessa mediação de conflitos. Então, obviamente, que isso gerava uma perda de resultados absurda, né? Um líder, ele estimula consenso também. Quando ele delega e empodera, ele estimula as pessoas a entrarem em consenso. Nem sempre é possível, mas um líder verdadeiro, quando ele não cria o consenso, ele cria um clima de confiança entre os membros da equipe. Porque mesmo que a decisão tomada não seja a minha, eu confio na decisão que o time tomou. Não sei para você, mas isso para mim foi muito raro durante a minha carreira, 25 anos atuando em empresas multinacionais, e ter líderes que estimulavam consenso e que geravam um clima de confiança, um clima seguro, gerava segurança na equipe, era algo muito raro. Então, isso são características de líderes reconhecidos no mercado de trabalho, são características de uma liderança que está à frente desse mundo de mudança, e são características de uma liderança que apresenta resultados extraordinários. Então aqui eu vou para o quarto grande desafio da liderança, que é justamente como delegar e empoderar. E aí eu vou entrar no quinto e último desafio, que é justamente motivar e engajar. E aí falando de motivar e engajar, né? Qual a diferença de motivação e engajamento? Motivação, você pensa que você é uma bateria de celular. Então você tem 5 níveis diferentes de motivação, não vou entrar aqui no mérito de cada um, mas você tem 5 níveis diferentes de motivação e você tem a motivação intrínseca, que é a motivação mais alta da bateria, quando a bateria do seu celular está 100%. O engajamento é quando você mantém essa energia alta. Então você tem níveis diferentes de motivação, que sobem e descem. Quando você está no nível de 100% da bateria, você mantém esse nível de 100%, você está gerando engajamento. E é por esse motivo que uma equipe engajada, uma empresa que tem profissionais engajados, ela tem resultados 25% acima da média e 4 vezes mais alto de uma equipe desengajada. Então, o resultado de uma equipe engajada é absurdamente extraordinário, né? Absurdamente acima da média. E porque você tem as pessoas com bateria
100% recarregada. E então o líder 4.1 ele tem o grande desafio de motivar e engajar as pessoas. E aí como que o líder faz isso, né? Como que o líder motiva e engaja as pessoas? Quais são as formas que o líder tem de motivar e engajar? Primeiro, ele precisa conhecer os colaboradores. Porque se ele não conhece as pessoas, se ele não sabe o que as pessoas pensam, o que as pessoas têm de propósito, o que as pessoas têm de objetivo, ele não consegue engajar e motivar as pessoas. Então, se ele não sabe qual é a paixão dos membros da sua equipe, a paixão é o que faz a pessoa morrer por ela, ele não consegue motivar e engajar. Porque você está num nível de 100% de bateria o tempo todo, não é fácil. Só a paixão move isso. E um líder verdadeiro, ele precisa reconhecer e conhecer as pessoas da sua equipe. E aí quando ele consegue conhecer as pessoas da sua equipe, ele consegue gerar recompensas que sejam significativas para aquelas pessoas. E aí tem uma gama enorme de tipos de recompensas diferentes. Você tem uma recompensa que é monetária, o aumento salarial, você tem uma recompensa de reconhecimento. Acho que deu um problema aqui na minha transmissão do YouTube, por isso que eu perdi a concentração aqui. Mas quando você conhece as pessoas da sua equipe, você sabe que tipo de recompensa você vai dar para as pessoas. E tem pessoas que precisam apenas de reconhecimento, um tapinha nas costas é suficiente, um feedback positivo é suficiente. E se você aumentar o salário dessa pessoa, não vai adiantar absolutamente nada. E aí você consegue também criar objetivos claros para essas pessoas, de acordo com o conhecimento que você tem sobre as pessoas. Então você cria um objetivo que esteja alinhado com o objetivo da pessoa. Você dá feedbacks constantes, porque só com o feedback você consegue aumentar o autoconhecimento dessas pessoas, e você faz reconhecimentos memoráveis, reconhecimentos que essas pessoas vão lembrar, reconhecimentos que vão deixar legado na vida das pessoas. E como eu disse, o reconhecimento que vai deixar legado na vida das pessoas nem sempre é uma promoção, nem sempre é um aumento salarial, nem sempre. Porque existem várias pesquisas que comprovam que um aumento salarial, ele dura mais, a motivação por um aumento salarial, a energia alta de um aumento salarial, dura mais ou menos de 2 a 3 meses. Não é nada. Agora, a energia ela é mantida quando a pessoa tem reconhecimento, quando a pessoa consegue usar as competências que ela tem, quando ela sente parte de um time, ou seja, quando ela consegue se relacionar com o time e quando ela consegue ter autonomia para fazer o trabalho dela com propósito. Então, os 4 pilares, né? Competência, relacionamento, autonomia e propósito. Quando a pessoa tem esses 4 pilares, ela automaticamente consegue manter o nível de energia dela alto, então ela consegue se manter no nível de motivação alta e isso chama engajamento. Então eu vejo, ao longo da minha carreira, eu vi um monte de pesquisa de clima cobrando dos líderes. A gente precisa aumentar engajamento, a gente precisa aumentar o resultado. Só que nunca me ensinaram ao longo da minha carreira. Eu trabalhei em grandes empresas gigantescas, fiz os mais diversos cursos de liderança e eu posso dizer que nunca me ensinaram como aumentar o engajamento do meu time. Eu tenho um módulo só de engajamento no curso Liderança 4.1 e eu tenho o prazer de compartilhar esse conhecimento porque de fato é um conhecimento que traz resultados, é um conhecimento que eleva o nível da liderança. E é um conhecimento que não se acha em livros, não se acha em universidade, não se acha em curso de graduação. Você acha esse conhecimento só na prática. Mas como eu vivi isso na prática, eu acabei colocando e condensando isso num curso de liderança 4.1. E aí eu vou passar rápido também de como motivar e engajar o time, né? Eu vou fazer uma conversa só sobre como superar os desafios da liderança. Mas um líder, ele consegue fazer com que as pessoas se sintam motivadas e engajadas a partir do momento que ele incentiva as pessoas a terem orgulho em fazer parte do time dele. Terem orgulho em fazer parte daquela empresa que as pessoas trabalham.
E para as pessoas terem orgulho de fazer parte, elas precisam entender que o trabalho dela do dia a dia tem um porquê. Ela está fazendo aquilo porque tem algo maior, tem um objetivo maior do que ela. Tem um objetivo que está acima dela. E ela está contribuindo para o propósito da empresa. Então, o líder, para fazer com que as pessoas tenham orgulho em fazer parte, ele precisa alinhar os propósitos da empresa e das pessoas que trabalham no time dele. Ele precisa comemorar vitórias. Eu já falei aqui do ciclo, né? Ciclo de alta performance. Então, quando você comemora a vitória, é um reconhecimento, você vai ficar motivado para superar novamente as expectativas. Então, você vai agir de tal forma, vai ter reconhecimento, e isso gera um ciclo de alta performance. Um líder, ele precisa pensar no ambiente de trabalho como um todo. Eu falo muito isso no módulo de engajamento, que para um líder manter o nível alto de energia da sua equipe, ele precisa equilibrar recurso de trabalho e demanda de trabalho. Então não adianta nada você ter uma demanda de trabalho alta para um time reduzido, por exemplo. Você não vai engajar ninguém dessa forma. Isso é muito comum nas empresas, né? Ou o contrário, você ter uma demanda e oferta de trabalho, né? Então você tem demanda e recurso de trabalho. Você ter uma demanda altíssima de entrega, mas falta de competência no seu time. Ou você tem um excesso de competência no seu time e uma demanda de trabalho baixa. Você tem pessoas excelentes no time, só caras tops, mas daí você vai uma demandinha de trabalho ali que você não precisa de é o tal da famoso ditado, né? Matar uma barata com uma bazuca, matar uma formiga com uma bazuca. Não adianta, isso também desmotiva. Ou então você tem um time super inchado, cheio de gente e não tem trabalho suficiente para essas pessoas. Isso também desmotiva. Um líder verdadeiro, ele equilibra a demanda de trabalho e o recurso de trabalho. Ele sempre se satisfaz e ele se diverte no ambiente de trabalho, então isso é muito importante. Eu trabalhei numa empresa que eu era responsável por planejamento financeiro, relações com o investidor e controles internos. E nessa empresa, a gente ficava trabalhando até de madrugada, porque a gente estava estruturando toda a área de planejamento financeiro da empresa. Era uma empresa que já faturava 5 bilhões ano, mas a gente se divertia, porque era uma brincadeira atrás da outra. E a nossa equipe dava risada o tempo todo no ambiente de trabalho. Então isso era muito importante, a gente se divertia no ambiente de trabalho, sempre fazendo brincadeiras com o outro, sempre dentro de um limite de respeito. Isso é importante. E por último, o líder ele engaja e motiva as pessoas quando ele cria um espírito coletivo. Porque não tem nada pior do que você alcançar um objetivo como equipe e só uma pessoa ser reconhecida. Isso é absurdo, assim, porque você sente parte daquilo, mas na hora de ter o reconhecimento você não é parte disso. E aí, eu tenho certeza que vocês que estão escutando essa conversa, vocês já devem ter vivido a situação de vocês darem uma ideia para um líder e o líder simplesmente apresentar a ideia como se fosse dele, né? Aí você pode lembrar como você se sentiu nesse momento. Então o líder, ele trabalha de tal forma que ele cria um objetivo em comum e ele faz com que todas as pessoas façam as suas atividades para buscar esse objetivo em comum. Então ele cria um espírito coletivo. Ele cria o vínculo que as pessoas têm com aquela equipe e com o objetivo em comum da equipe. Então esses são os 5 desafios da liderança atual. O mais interessante eu deixei para o final, né, porque eu queria fechar esses desafios com uma coisa muito, muito pequena que tem um significado muito grande. Que esses desafios da liderança, eles são atemporais. Não importa qual a história, quando no mundo a gente está falando de liderança, os líderes sempre tiveram esses 5 desafios. Então eles são atemporais. E eles também não têm nada a ver com a situação que a gente está vivendo no mundo de hoje. Esses 5 desafios, se o líder verdadeiro, né, o que eu chamo de líder 4.1, conseguir superar esses 5 desafios, ele com certeza vai ser um líder que vai estar à frente desse mundo que a gente está vivendo e ele vai ser o líder que vai estar puxando as mudanças. Ele vai ser um líder protagonista do futuro e vai ser um líder protagonista da sua carreira e da sua vida pessoal também. Então esses desafios eles são atemporais, eles não têm nada a ver com o tempo. Desde que o mundo é mundo,
as lideranças sempre tiveram esses 5 desafios. Então vamos lá, vou só repetir os desafios, que é inspirar e criar visão de futuro, dar exemplo e mostrar competência, transformar, mudar e inovar, delegar e empoderar, e motivar e engajar. Esses são 5 desafios da liderança, e os líderes que superarem esses 5 desafios, eles de fato vão ser líderes reconhecidos pelo mercado de trabalho e vão ser líderes que vão alcançar voos mais altos aí em suas carreiras, não só na vida profissional, como também na sua vida pessoal. Eu queria te deixar o desafio, né, que é o desafio sempre das minhas conversas, é o que você pode fazer amanhã, nas pequenas ações do seu dia a dia, que você pode aumentar a motivação, aumentar o engajamento do seu time, que você pode delegar e empoderar de forma correta, que você pode inovar, mudar, transformar o status quo, você pode dar exemplo e mostrar competência, e principalmente, o que você pode fazer a partir de amanhã que você vai começar a criar uma visão de futuro e começar a inspirar as pessoas. Deixo esse desafio aí para vocês. Queria agradecer mais uma vez a atenção de vocês, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gosta do canal Liderança 4.1, não deixe de curtir a página, compartilhe esse conteúdo com as pessoas que possam ser ajudadas por ele. Não deixe de ativar as notificações, porque sempre quando a gente postar um vídeo novo no canal, você vai ser informado. Queria mais uma vez agradecer a sua participação, muito obrigado pela sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.